Boa noite, The Purples. E aí, minha galerinha? Boa noite para vocês, aqui com vocês novamente, o professor Ronan, né? And vamos falar um pouco de citologia. Para quem não sabe, citologia é o estudo das células, ou célula, né? Na origem da sua palavra. Vamos falar um pouco, é uma introdução ao estudo das células, né? Vamos falar um pouco das células, animais and vegetation, certo? Fica no vídeo, curte, compartilha, dá aquele likezinho gostoso e maroto. Pega essa visão aí, cachorrão. Imagine o universo inteiro escondido em uma escala microscópica, onde a vida começa e se sustenta. É nesse espaço minúsculo que encontramos as células, os tijolos fundamentais de toda a existência. Elas são pequenas, mas carregam um poder imensurável, o de construir tecidos, formar órgãos e criar sistemas inteiros que dão vida aos seres mais complexos do planeta. A citologia nos convida a explorar esse mundo invisível a olho nu, mas essencial para tudo o que somos de fato. Cada célula é uma obra-prima da natureza, formando como uma máquina perfeita que trabalha incessantemente para manter a harmonia da vida. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pelos segredos da formação celular, suas estruturas e funções, e compreender como essas unidades microscópicas se conectam para formar o espetáculo da vida. Afinal, ao desvendar as células, estamos desvendando a nós mesmos. Vocês sabiam que o corpo humano é composto por cerca de 37,2 trilhões de células? E cada uma dessas células tem uma função específica, como a defesa contra doenças, transporte de oxigênio ou a de produção de energia. Além disso, a descoberta da célula foi um marco na ciência, possibilitando avanços extraordinários na medicina, como o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos para diversas doenças. Contextualization. A citologia, o estudo das células, é um campo fundamental da biologia, que nos permite entender as unidades básicas da vida. As células estão presentes em todos os organismos vivos, desde as bactérias unicelulares até os humanos, que são compostos por trilhões de células especializadas. Cada célula desempenha funções específicas, que são essenciais para a sobrevivência e o funcionamento do organismo como um todo. A compreensão da citologia é crucial não apenas para a biologia, mas também para diversas áreas da ciência e da medicina. A estrutura básica de uma célula inclui a membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias, o citoplasma, onde ocorrem diversas reações químicas, e o núcleo, que contém o material genético. Além dessas partes, as células também possuem organelas especializadas que executam funções específicas, como as mitocôndrias, que produzem energia, e os ribossomos, que sintetizam proteínas. Olha só, The Purples. Por exemplo, na medicina, o estudo da citologia é muito importante para a medicina, porque é a partir do estudo da citologia que se começa a estudar a respeito de células cancerígenas. Um exemplo disso é o estudo de células-tronco, onde eles descobriram que a partir de uma célula-tronco poderia se desenvolver qualquer célula de outros órgãos, e assim formando órgãos específicos. A citologia também investiga a composição das células, a estrutura dessas células e as formações dessas células, pupilos. Ela investiga os processos que ocorrem dentro das células também. O termo citologia deriva do grego kitos, que significa célula, e logia, que significa estudo. Dessa forma, o estudo das células, né? Citologia. Então a célula é essa unidade primordial da vida, né? Desde bactérias unicelulares até os seres, os organismos mais complexos, como nós, seres humanos, que temos aí aproximadamente
37,2 trilhões de células no nosso corpo, né? Você já parou para imaginar a quantidade de células que é isso no seu corpo? É célula pra caramba, cara! Nós somos um mundo de outros seres também, né? Além de células, o seu corpo carrega uma imensidão, um ecossistema próprio, né? É um corno passando de moto aqui na minha rua. Então, pupilos, a célula tem 3 unidades básicas, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Vamos falar um pouco de cada um agora. A membrana plasmática é a estrutura fundamental das células, atuando como uma barreira seletiva que controla a entrada e a saída de substâncias. Ela é composta por uma biocamada de fosfolipídios, como proteínas e carboidratos incorporados. Essa composição confere à membrana suas características de semipermeabilidade, permitindo que apenas certas moléculas atravessem livremente, enquanto outras necessitam de mecanismos específicos de transporte. Ou seja, a gente vai ver isso mais para frente em outro vídeo a respeito de cada uma dessas partes da célula, tá? A gente vai ver que algumas moléculas conseguem entrar de uma forma mais simples, por elas serem mais simples e passarem por um processo de solvência, né? Enquanto outras precisam de alguns mecanismos, de usar algumas proteínas, por exemplo, ou algumas camadas de gordura, de colesterol, para estarem entrando efetivamente na célula. Falarei mais em um próximo vídeo sobre essas etapas, essas divisões, essas partes das células, tá? Em um próximo vídeo nós vamos explorar detalhadamente. Falando agora um pouco sobre as organelas celulares. Essas organelas, elas são responsáveis principalmente pela respiração celular. Elas que levam oxigênio para dentro da célula e alguns outros nutrientes também. Então, assim, importantíssimo, a partir de uma série de reações químicas, ela vai formando e levando oxigênio para dentro da célula. Tem outro corno agora passando de caminhão na minha porta, filho da mãe. Pois é. Cada organela possui uma estrutura única que lhe permite realizar tarefas específicas. As principais organelas celulares incluem as mitocôndrias, os ribossomos e o retículo endoplasmático, como o complexo de Golgi, os lissossomos e os cloroplastos presentes em células vegetais. Olha só, as mitocôndrias são conhecidas como usinas de energia da célula, pois são responsáveis pela produção de ATP, adenosina trifosfato, a principal fonte para as atividades celulares. Elas realizam a respiração celular, um processo que converte glicose e oxigênio em ATP, liberando dióxido de carbono e água como subprodutos. E esse ciclo se refaz, né? Depois eu também vou fazer um vídeo sobre o ciclo de Krebs, Krebinho para os íntimos. E aí vocês vão curtir demais. E é isso aí, seus lindos, lindas. Obrigado pela atenção de vocês. Curte, compartilha, deixa aquele like pro tio. E, por favor, me ajudem a divulgar aí, tá? Um abração para vocês e eu volto com os vídeos prometidos.